é a morte da identidade. A identidade que nós construímos com tanto afinco, ela precisa morrer. Existe um momento, para muitos de nós, em que a consciência já percebeu que a vida que nós levamos morreu internamente, mas nós não temos a capacidade ou a força emocional e psíquica para sustentar mudanças profundas, processos de transformação na realidade vivida. Muitas pessoas passam por isso, eu passei por isso, e eu gostaria de falar sobre isso hoje usando as lentes do yoga como prática e filosofia de vida. Se você é novo por aqui, bem-vindo a Vinyasa Yoga com a Grace. Por aqui nós praticamos yoga dentro e fora do tapete, como prática de movimento corporal, mas também filosofia e um estilo de vida. E eu acredito que essa perda de sentido é uma das dores mais dolorosas da experiência humana, a perda de sentido, de você sentir que você já mudou por dentro, que tem algo novo querendo nascer de você, mas você não tem chão, você não tem estrutura emocional e psíquica para sustentar mudanças. E olhando isso pelas lentes do yoga e de várias filosofias milenares, tradicionais, é a morte do ego, é a morte da identidade. Nós passamos a vida inteira cultivando e construindo um senso de eu sou, uma identidade, e aí a vida, vem fases da vida que a vida mostra pra gente que nós precisamos nos desconstruir para poder nascer, para poder recomeçar de novo. Então, tudo que nos foi ensinado, tudo que nos foi passado, tudo que a identidade que nós construímos com tanto afinco, ela precisa morrer para que algo novo, algo desconhecido possa emergir, possa nascer, para que nós possamos ter um renascimento. E a morte, isso é muito doloroso, a morte de uma identidade que nós cultivamos por tanto tempo. Eu vejo isso na minha experiência como instrutora de yoga, não no sentido de quem julga, mas no sentido de quem é uma grande observadora da vida e das pessoas ao meu redor. Eu observo isso nas minhas relações, no contato que eu tenho com as pessoas que entram em contato comigo na minha vida através do meu trabalho, pessoas sensíveis, pessoas despertas ou começando a despertar para um novo olhar, para uma nova consciência para a vida, mas acabam adormecendo de novo porque percebem ou sentem que mudar é mais fácil ficar aonde se está, manter as coisas como elas estão, do que ter que passar pela dor da transformação, do renascimento. E eu vejo que o corpo ele começa a dar sinais. Existe uma energia de mudança, uma energia que quer se expressar através de você, uma nova versão sua querendo nascer, só que a pessoa reprime. Ou ela não tem consciência, ou ela não consegue olhar para aquilo que está pedindo para ser olhado, ou ela não tem forças para sustentar aquilo, e aí ela prefere continuar no lugar confortável. E existe esse conceito nos sutras do yoga chamado Asmita, que é exatamente sobre isso, essa identificação com o ego, essa identificação com a nossa identidade. Não que seja ruim ou errado ter uma identidade, pelo contrário, nós precisamos ter uma ideia de identidade para funcionar no mundo, para organizar a nossa vida prática e cotidiana, mas essa identificação, esse apego, e de novo, eu vejo muito isso dentro do meu trabalho com yoga, as pessoas se apegando a dores passadas, a coisas que já foram, a culpa, a ansiedades, como se isso fosse o ser delas, né? E o
yoga mostra que isso é uma parte do seu ser, uma parte fragmentada, uma parte que foi machucada, mas isso não é a totalidade do seu ser. Então, quando a gente se identifica com a identidade, com o ego, isso causa sofrimento, porque a minha identidade, o meu ego é uma parte de mim, mas não é a totalidade do meu ser. E eu também percebo que o corpo ele dá sinais dessa estagnação, dessa energia estagnada de algo querer autorização para mudança, a mudança querer passagem e a gente ficar reprimindo o processo por medo, né? Porque o medo deixa a pessoa estagnada, o medo deixa a pessoa contraída, deixa a pessoa reprimida. E aí você vê sinais no corpo, ansiedade, ataques de pânico, depressão, às vezes algumas alergias. Eu mesma já tive uma boa dose dessas coisas, ansiedade, ataque de pânico, alergias, por essa questão emocional e psíquica reprimida. Acho que principalmente para pessoas que são muito mentais, que não se permitem muito sentir. O sistema nervoso começa a falhar, e aí hoje em dia a gente vê toda essa coisa de medicação para isso e aquilo, e muito provavelmente o que a pessoa precisa é estar mais em contato com ela, para que as coisas possam fluir mais organicamente. É basicamente uma perda da sua vitalidade, do seu entusiasmo pela vida. Se você está me entendendo, fazendo a pesquisa, eu escrevi um texto que eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo. Eu sempre escrevo um texto antes de gravar e a palavra entusiasmo foi a palavra que eu usei no meu texto. Você perde o seu entusiasmo, a sua vitalidade. A palavra entusiasmo, a origem da palavra é você ter um Deus dentro de si. O yoga também tem um conceito parecido que é ojas, o que te anima, o que te traz entusiasmo. Então você meio que acaba perdendo a conexão com esse divino dentro de você. E aí, obviamente, você não vai ter força para nada. Você perde a sua vitalidade, né? Você não tem vontade de estar com as pessoas, você não tem vontade de interagir com o mundo, porque tem algo dentro de você que a energia pede passagem para a mudança. Ou você não está consciente disso, mas na maioria das vezes a pessoa tem alguma consciência que tem algo que precisa ser transformado, algo que precisa ser transmutado, mas acaba se apegando à identidade que ela já criou. Isso gera muito sofrimento, como eu disse. E eu também vejo que eu mesma já passei por isso, eu não vou me tirar desse barco. As pessoas acabam repetindo padrões, voltando para a vida antiga, às vezes mantendo um trabalho que não te nutre, que foi o meu caso por muitos anos, mantendo relações que já não têm mais conexão real, mantendo estruturas por causa de aceitação social, cultural, e isso acaba gerando muito sofrimento, porque não é de um lugar de coerência e não é de um lugar de integridade. E como o yoga pode te ajudar com isso tudo? Eu vou introduzir aqui um conceito da filosofia do yoga que chama Paripaksha Bhavana, que é basicamente a ideia de cultivar microações pequenininhas. Eu não falo aqui de quebrar com padrões, largar toda a tua vida para trás de uma vez só, mas é uma expansão gradual, né? Uma expansão gradual. Então esse conceito Paripaksha Bhavana fala da gente cultivar pensamentos e ações opostas ao pensamento que nos aprisiona, ao medo que nos aprisiona. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui e vou dar mais alguns exemplos. Eu já falei sobre isso aqui em alguns vídeos. Quando eu comecei, depois que eu larguei o meu trabalho na aviação, que eu comecei a me mostrar mais como professora de yoga,
Isso vem com comprometimento de você se deixar visível, ter visibilidade. E para mim isso era muito difícil mesmo, porque eu sou uma pessoa extremamente reservada, mas eu tive que aos poucos tomando microações para poder ficar visível, para que eu pudesse fazer o trabalho que eu amo. Não foi tudo de uma vez, foi aos poucos e é uma prática contínua. Então, por exemplo, se você acha que você quer fazer alguma coisa e você vai falhar, crie microações gentis que te lembrem que você consegue sustentar o que você está almejando. Se você sente que eu estou deprimido, não consigo sair de casa, o mundo não é seguro e a sua mente está fantasiando milhares de coisas que provavelmente não são reais. Não sei, vai dar uma volta no parque, constate na realidade que sim, você pode se sentir seguro perto de outras pessoas no mundo lá fora. Microações na direção oposta do medo que te aprisiona. É uma coisa gradual, mas a energia está pedindo expansão, não retração. Eu percebo que no final das contas o grande medo não é nem a mudança em si, mas talvez para muitos seja não pertencer, seja não estar à altura da expectativa das pessoas, ou esse ficar sem chão quando a gente muda, sem saber o que virá depois, o que será de mim. Só que só tem um jeito de saber, vivendo. É vivendo, é estando presente, um dia de cada vez. Como eu disse, não é largar tudo, não é uma transcendência abrupta, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas são microações, passinho por passinho, step by step, um dia de cada vez, na direção da expansão, da versão mais autêntica e mais coerente, mais íntegra de si mesmo. E isso é yoga. Você juntar todas as partes fragmentadas do seu ser, não rejeitá-las, né? Juntar as partes fragmentadas do seu ser e perceber, além do óbvio, perceber que você é a totalidade, você não é uma parte machucada ou a parte fragmentada. Todas essas partes são necessárias para a nossa expansão. Bem, pessoal, obrigada por ouvir. Se você curte esse tipo de assunto, esse tipo de vivência, você encontra mais vídeos como esse na minha playlist de autoencontro aqui no canal. Se você gosta de praticar a prática física de yoga, as posturas, os asanas, você encontra muitas práticas variadas aqui no canal também. Eu te convido a se inscrever no canal e a ficar ligado por aqui. Obrigada por ouvir. Namastê!